Tarde. Bem com vocês? Então pronto, então vamos orar para começar o nosso momento de Escola Bíblica Dominical. Pai, muito obrigado por mais esse dia de vida, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de começar a nossa semana na Tua casa, reunidos com o Teu povo. Muito obrigado por esse momento em que temos a oportunidade de aprender mais da Tua Palavra através da Confissão de Fé de Westminster. Dá-nos a compreensão cada vez maior da Tua Palavra e a maneira como isso influencia a nossa identidade como igreja. Dá-nos um coração aberto à Tua Palavra, submisso à Tua Palavra, e que possamos cada vez mais entender, confiar em Ti, descansar no Senhor, ainda mais num assunto tão complexo quanto a providência. Nos direciona nesse momento, dá-nos um domingo abençoado. E tudo isso nós pedimos, agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então pronto. Quem tem alguma pergunta até agora, porque esse assunto ele é mais difícil para a gente entender assim. Alguém tem alguma pergunta? A gente tem falado da providência. Eu vou fazer uma recapitulação do comecinho do parágrafo 4, né? Alguém tem alguma pergunta sobre providência? Sim, não, talvez. Tá fácil de entender, é isso? Então, depois vocês vão precisar me ajudar, porque para mim não tá. Não? Tá bom, então vamos começar lá. Só recapitulando, a gente terminou a aula começando o parágrafo 4, né? A onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus se manifestam de tal maneira na sua providência que esta se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Isso não por uma mera permissão, mas de tal forma que, para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, os limita, regula e governa em uma múltipla dispensação. Essa permissão, porém, é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. Sendo santíssimo e justíssimo, ele não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Então, na semana passada, a gente ficou nessa parte mostrando o como Deus é sábio, o como Deus é bondoso e que na sua infinita sabedoria, ele tem um propósito para ele ter decretado todos os pecados, inclusive a queda. E aí eu falei para vocês que Jesus Cristo nunca foi plano B. Jesus Cristo sempre foi plano A. Nunca existiu uma outra forma daqueles que criam, vamos pegar aqui no Antigo Testamento, daqueles que criam que o Messias viria, não existia outra forma de ser salvo a não ser em Jesus Cristo. A diferença é que eles olhavam para frente, na certeza de que o Messias viria, e nós olhamos para trás, sabendo que ele já veio. Então, todas as vezes em que alguém foi salvo, ele foi salvo a partir da promessa que aparece pela primeira vez em Gênesis 3,15, certo? Proto-evangelho, lá, logo capítulo da queda. Primeiro momento que a salvação se faz necessária na história humana, Deus a oferece gratuitamente a promessa daquele que viria para ferir a cabeça da serpente. Então a gente viu Romanos, né, falando quem aqui tem condições de aconselhar a Deus, quem aqui tem condições de dizer ao Deus, olha, faça isso que é melhor do que aquilo. E na conclusão, se você chegou na mesma conclusão que eu, não tem ninguém aqui com essas condições. Né? Nem se a gente juntasse todo mundo aqui, a gente não conseguiria. Então, sabendo que ele é santo e que ele é sábio, a gente pode descansar na sua providência, que cuida da queda e da maneira como o pecado existe e interage no mundo. Então, o pecado, muitas vezes, vai ser usado por Deus para um bom resultado. Mas isso nunca justificou, isso nunca vai justificar aquele que cometeu o pecado. Ainda que o pecado tenha sido usado,
Isso não é motivo para que a gente olhe e fale assim, não, já que o pecado funcionou, vamos pecar também. Isso nunca vai funcionar. E eu lembro que uma vez eu estava a ensinar aí sobre... Quem aqui vai falar de casamento de julgo desigual? O casamento de julgo desigual, ele é um problema sério quando ele começa antes do casamento. Não quando a pessoa se converte depois que já está casado. Mas a pessoa que... E aí depois Paulo vai falar que aquele que está casado em julgo desigual, se a parte descrente quer continuar casado, continue casado, porque pelo seu procedimento Deus vai abençoar o cônjuge e assim por diante. Mas vamos pensar num adolescente e num jovem que está querendo casar. E aí ele vai olhar para a história, e aí foi o caso que aconteceu quando eu falei que casamento de julgo desigual era errado, quando o crente vai atrás de um descrente. Uma pessoa ergueu uma mão e falou assim, olha, mas veja, eu era crente, meu marido na época era descrente, que era meu namorado e virou meu marido, e Deus o converteu, e hoje ele é presbítero da igreja. E graças a Deus por isso. Agora, exceção não faz regra. Não é porque Deus foi e converteu o teu marido que ele vai fazer isso com todo mundo. E o interessante disso é que a filha dessa mulher repetiu o mesmo padrão e até agora nada com o marido. Agora, pode acontecer que através do pecado de uma pessoa, a outra seja exposta ao evangelho e então ela seja salva? É possível. Deveria ser o nosso padrão de procedimento? Não. Então Deus pode, e eu falo que Ele é um especialista em transformar o mal em bem. Deus é um especialista de transformar os nossos erros em uma maneira que o nome dele seja glorificado no final. Deus é especialista nisso. Só que isso não dá a mim e não dá a você o direito ou o motivo para sair querendo viver a vida doidado, como diria aquele filme. Tá certo? Então vamos lá. Aí a segunda parte é isso, não por uma mera permissão, mas de tal forma que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, os limita, regula, governa em uma múltipla dispensação. Então a ideia é que Deus, ele não apenas permite, mas ele limita, governa e regula. Ninguém na face da terra é tão pecador quanto poderia ser. Ninguém. Nem o pior ditador que você está pensando. Nem o pior bandido que está preso que você está imaginando. Ninguém é tão pecador quanto poderia ser. Existe uma ação da graça comum que limita, regula e governa o pecado do povo. E é por isso que você não é tão ruim quanto você poderia ser. É por isso que quando o Espírito começa a habitar em você, quando você deposita a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que a tua vida começa a mudar, que as tuas inclinações começam a mudar, os seus desejos começam a mudar. Agora, não por conta da graça comum, mas por conta da graça salvadora que atua no seu coração. Deus então vai pegar esse coração que está inclinado para um lado e vai começar a alinhar. Às vezes demora. Às vezes demora. E eu falo por mim. Às vezes demora, complicado. Mas esse é o processo da nossa vida cristã. Então olha só o que o Van Dix Horn vai falar sobre isso aí. Deus permite o pecado, mas é o tipo de permissão que sabe poderosamente o limita. Deus governa sobre o pecado e os pecadores. Deus decide até que ponto irá reinar e até que ponto ele será restringido no mundo dele e na vida de todo homem, mulher e criança. Então criança também peca. Certo? Criança peca, meu. Você começa a conviver com elas, você vê que delícia, né? Eles pecam com gosto, né? É impressionante, né? Com certeza esse é um grande mistério para nós, como certamente foi para o salmista, quando ele chama a atenção para o fato de que até mesmo a ira humana pode louvar a Deus e o restante dessa ira Deus pode restringir. Então existe um controle de Deus de tal forma que isso vai redundar em glória para ele.
E aí eu acho que o Van Dix Horn ele usa uma boa palavra que é mistério. Não tem como entender. Porque quando eu me olho nos meus dias mais irados, ou nos meus momentos mais irados, é uma coisa horrível. Eu não sei como que aquilo vai redundar em glória para Deus. Mas eu sei que talvez, quando na sequência de um momento irado eu tenho um dia de extrema tranquilidade e mansidão, eu tenho certeza de que Deus agiu na minha vida. Eu tenho certeza que Ele mudou meu coração. Eu tenho certeza que Ele me removeu de um estado que eu sozinho não conseguiria. E nisso eu consigo ver a glória de Deus de maneira bastante tranquila, bastante fácil, né? Mas vamos aqui avançar. Olha só 1 João 2. Deixa eu ver aqui. Ah, não. Então já mudou a frase aqui, ó. Essa permissão, porém, é tal que a pecaminosidade dessa transgressão procede tão somente de quem? Então procede de você. É tua. Não põe a culpa em Deus, é o seu coração. É o teu coração que deseja o negócio errado. Não vem com essa história, Deus me fez assim. Quem te fez pecaminoso assim é a influência do pecado no teu coração. Não Deus. Então olha só, sendo santíssimo e justíssimo, ele não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Agora, não me venha, vocês não perguntaram até agora, vocês também não vão fazer essa pergunta. Tá certo? Não me venha com essa pergunta do como que pode Deus decretar e ele não ser o autor do pecado. Não me venha com essa pergunta. A pergunta que eu vou devolver para vocês é: quando você cometeu pecado, você se sentiu forçado por Deus ou você fez porque você estava desejando fazer? Me responda isso. Quando você foi e olhou para a pessoa e desejou a pessoa de uma maneira que você não deveria, foi Deus que te empurrou? Foi Deus que te forçou? Você quis. Então, a pergunta respondida é: quando você está a pecar, quem moveu o seu coração a isso? E aí nosso amigo João vai falar na sua primeira carta, porque tudo que há no mundo, concupiscência, nome bonito, né? É desejo, né? Aqui no sentido, significando desejos pecaminosos, né? Então, desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. O que João está falando aqui? Lê alto aí. Então, pronto. Então, quando a gente volta nas nossas premissas, a Bíblia é inerrante, a Bíblia é inspirada, a Bíblia é suficiente e autoritativa. Se ela diz que é verdade, ainda que eu não consiga fazer sentido, o que é? É verdade. E aí a gente viu na semana passada que não é porque eu não entendo alguma coisa que aquilo deixa de ser verdade. Se eu perguntar para você como que funciona uma TV de LED, você sabe me dizer como que funciona a TV de LED? E não é esse negócio, pluguei na tomada e conectei o cabo. Não, como que acontece lá dentro? Agora você vê que ela funciona? Você acredita que ela funciona? Acredita, né? Porque normalmente você gasta mais tempo do que deveria na frente dela, certo? Ela funciona. Então nem sempre, porque eu não sei, que algo não vai ser verdade. Então não importa, aqui por isso que eu gosto desse cara, ó, não importa como entendemos a providência divina sobre o pecado. Temos que perceber que a verdadeira pecaminosidade das pessoas e situações procede tão somente da criatura, nunca do Criador. Deus é santíssimo, Deus é justíssimo. Ele não era, não é e não será o autor do pecado. Ele não aprovou, não aprova e nunca aprovará o pecado. Então, muitas vezes, e isso aqui eu creio que é uma frase boa para ficar guardada aí na sua cabeça. Se a sua cabeça for pequena, guarde ela no coração. Que quando a gente estiver lendo as Sagradas Escrituras, vai ter momento
que nós seremos tentados a olhar e falar assim, Deus abençoou o pecado de alguém. Me dê um exemplo de que você vê uma pessoa sendo abençoada e a narrativa bíblica mostrou ela pecando. Davi, quando ele comete o pecado, ele se lasca ali, né? A família dele nunca mais... A espada... A pessoa assim, ela cometeu o pecado e ela foi abençoada por conta do resultado do pecado, num certo sentido. Tem um exemplo clássico, e é tão clássico, que essa pessoa está na genealogia de Jesus Cristo. Raabe. Raabe é um grande exemplo. Porque Raabe mente. Raabe mente, esconde os espias, fala que os caras não estavam lá, manda o pessoal para um lado, manda espia para o outro. E ela é salva porque ela fez isso. Porque ela fez isso. E aí eu lembro que uma vez fizeram essa pergunta na sala de aula e o professor era o amigo do pai do Lucas. Sebastião Arruda. Uma figura. E eu assim, professor, mas Deus abençoou o pecado. Aí ele falou, não. Deus abençoou apesar do pecado. Aí, bom, essa mudança na frase fez toda a diferença para mim. Porque senão a gente vai começar a entrar numa seara de que eu vou tentar achar um jeito de quebrar um mandamento falando que aquilo está certo. Eu vou dar um jeito de falar que o não dar falso testemunho, em alguns momentos é importante. E aí eu vou querer pegar, por exemplo, a Anne Frank e falar que o que ela fez foi certo. Ela foi certa quando ela abrigou os judeus, aí você pode questionar se ela fez certo quando ela mentiu para os nazistas. Essa eu vou deixar para vocês para outro dia, dar uma aula só isso. Então Deus ele é tão gracioso que o plano dele se cumpre na nossa vida apesar de nós. Foi toda a família. Com Deus não tem miséria. Entendeu? É bom de verdade, mas se ele vier acontecer, é para valer. Mas uma coisa impressionante, né? E a gente vai ter outros casos desse tipo nas Escrituras, né? Mas o da Raabe é o mais fácil de lembrar, né? Olha lá Tiago, né? Eu gosto desse verso de Tiago, né? Ó. Ao contrário, cada um é tentado. Leiam aí para mim, por favor. Quem é mais próximo a mim já me ouviu falar isso, que quando eu trabalhava no banco lá no Brasil, eu adoraria receber os méritos como Satanás recebe os méritos dele aqui na Terra. Quem aqui já me ouviu falando isso? Tá. Por que isso? Porque Satanás recebe muito mérito por coisas que ele não fez. Foi o teu coração desalinhado, safado, que desejou as coisas e você põe a culpa no Satanás. E aí o Satanás está lá de boa, de férias, está lá, sei lá, Valência, está lá na Espanha o Satanás, sei lá, na França, não sei. Em Portugal o Satanás não está lá em algum outro lugar, né? E ele está de férias recebendo mérito por coisa que ele não faz. Que é você que está desejando, é você que está cometendo. E ao invés de você lutar contra esse desejo, ao invés de você lutar contra o seu pecado, você fica se vitimizando. Então, se eu, na época do banco, recebesse tanto mérito quanto Satanás recebia sem fazer nada, eu provavelmente teria chegado a vice-presidente, talvez presidente da organização. Porque como o Satanás recebe mérito? Ainda mais se for a igreja mais evangelical, pentecostal. Ali ele reina quase. Tanto mérito que ele recebe. E ele não tem esse poder todo. Né? Como diria Lutero, é um macaquinho adestrado na coleira de Deus. Né? Então é o teu coração, é a sua cobiça. Você cai naquilo que o teu coração deseja. E isso deveria ser um alerta para você. São essas áreas da minha vida que precisam ser trabalhadas. O que será que as Escrituras falam sobre esse assunto?
Será que existe uma boa literatura cristã que pode me auxiliar nesse problema? Será que tem alguém na igreja que pode caminhar comigo na luta contra esse pecado? Será que eu tenho alguém que possa orar comigo e que eu possa prestar conta de como eu tenho sido tentado e como eu tenho evitado, ou num grande momento de tentação eu possa ligar para essa pessoa? Essa é a ideia dos uns aos outros, essa é a ideia de amar o seu irmão sem fingimento, essa é a ideia que a gente tem que ter aqui nessa igreja. É assim que a gente deve viver. Ligados uns aos outros, sofrendo uns com os outros e tentando matar essa cobiça. Porque a cobiça, ela faz o quê? Ela atrai e seduz. É só você olhar o padrão da queda. Veja, Satanás foi lá e lançou a ideia. Eva ficou olhando para o fruto. Rapaz, mas não é que é bonito? Não é que esse fruto, para mim teria que ser árvore de picanha para eu ficar tentado, né? Porque, assim, será? Não é que esse fruto é bonito mesmo? Ah, deve ser tão gostoso. É igual aqueles... Você vai em algumas confeitarias, você olha aquela vitrine, tem uns negócios que é bonito, né? Aí você come, não é aquelas coisas tudo. É mais bonito que gostoso. É o pecado, né? Mas é por quê? Porque você fica olhando. Então, se você sabe o que você deseja, qual que deveria ser a sua postura? Na pregação eu vou falar mais. Então vamos lá. De fato, de alguma forma, Deus permite o pecado e governa, e há muito a esse respeito que não entendemos. Mas essa realidade sombria, Tiago deixa claro para nós, de que existe alguma coisa que a gente não entende, mas a gente consegue ver na prática como isso acontece. E aí, como sempre, né, o mistério maior do que entender a permissão de Deus para o primeiro pecado é entender a providência salvadora através da obra de Cristo. Mais difícil do que entender porque que Deus decretou o pecado é porque que pessoas pecadoras como eu e você foram salvas. A gente precisa ter isso no nosso coração. A gente precisa tirar o homem do centro. A gente precisa entender que, na prática, o mundo inteiro, o tempo todo, ofende a Deus. E que isso é o suficiente para que todo mundo seja condenado. Mas vamos lá. O mal visando o bem, né? Então, o muito sábio, justo e gracioso Deus, muitas vezes, deixa, por algum tempo, quem que ele deixa por algum tempo? Quem é filho? Uma definição mais genérica, quem é filho? Nós somos filhos, é o que eu espero. Aqueles que estão em Cristo. São os que estão em Cristo. Os outros são criatura. Quem não está em Cristo é criatura, não é filho. Porque você não é filho legítimo. Você é adotado, igual eu sou. Você não é filho biológico. Você é adotado em Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo não é seu pai, ele é seu irmão mais velho. Né? Então, os filhos são entregues ao quê? Quantas? Várias, são várias. A nossa vida vai ser essa. Não serão poucas. Mas pensa o seguinte, se existe um texto que fala que com a aprovação ele proveu o livramento, se existe um texto. Quanto mais tentado eu sou, o que acontece comigo? E se eu estou usufruindo do livramento, eu estou usufruindo do quê? Eu estou usufruindo cada vez mais da graça divina. Então, quanto mais tentado eu sou e mais firme eu permaneço em Deus, mais em intimidade eu estou com Ele, mais intenso é o meu relacionamento com Deus. Faz sentido? Então, o Marco não está aqui hoje, né? Vou mandar um recado para ele, está faltando muito. Mas eu brinco com o Marco, tem um ditado no Brasil que é: mar calmo não faz marinheiro bom. Você não vai ser um bom cristão se o negócio não apertar para o teu lado. Se o negócio não for de... Entendeu? Porque assim, não, porque eu sou muito crente. Não, eu não sou ansioso, eu confio em Deus. Mas tua conta está cheia de dinheiro, tua empresa está prosperando, você não tem problema de saúde, na tua casa só faz sol e só chove no vizinho. Entendeu? Aí não dá, aí você não vai.
Agora, se você falar assim, eu confio em Deus, eu não sou ansioso, eu estou desempregado, estou devendo, mas eu estou tranquilo. Eu estou tranquilo porque eu confio em Deus, eu estou buscando, eu estou indo atrás, não estou ficando em casa à toa. Você entende a diferença? Agora, então fica com isso no seu coração. Quanto mais tentado eu sou e menos eu caio, mais eu estou a usufruir da bênção de Deus, da graça de Deus, da benevolência dele sobre a minha vida. E aí, a gente estava brincando ontem, né? Aí te dá aquela sensação de que você é o filho favorito de Deus, né? Assim, ó, ele cuida de mim. Ele de fato cuida de mim, né? Então, e a corrupção do próprio coração. Então não é só tentação. Eu vivo falando aqui que o nosso coração está desalinhado, está num processo de alinhamento, mas ele ainda não está completamente alinhado e balanceado. Você soltar o volante, está lá assim, né? Sabe? Quem dirige aqui, que o volante fica torto assim, fica tremendo. Então tem muita coisa no nosso coração, e é por isso que Tiago fala que nós somos tentados segundo a nossa cobiça, e que tem momentos que Deus vai nos deixar entregue a essa corrupção que ainda existe em nós. Alguém consegue lembrar um exemplo? Não? Da Bíblia. Não precisa ser seu, não. Da Bíblia. Não estou vendo pra você se expor, não. Não? Eu vou passar um texto aqui depois. Então vamos lá, ó. Para castigar. Olha só. A gente tem que ficar atento a preposições. O pessoal que vai fazer vestibular, está no ensino médio, preposições, ó. Então, muitas vezes deixa, por algum tempo, seus filhos entregam para castigá-los pelos seus pecados anteriores, ou fazê-los conhecer o poder oculto da corrupção e do dolo do próprio coração. Essa parte é muito legal, porque quanto mais tempo você caminha com Cristo, maior a tendência que você tem de ser mais tonto. Em que sentido? Você começa a achar que você é muito crente. Você começa a ver, você vai chegar num ponto de ser tão tonto, que você vai chegar de manhãzinha para orar e pedir perdão pelos pecados do dia anterior e falar assim, onde que eu errei ontem? Isso é uma história real, tá? Não vou falar que é minha, mas é uma história real. Não estou lembrando o pecado meu de ontem, não. Mas... já tive que pedir. Um deles deve ser amnésia, um dos meus pecados deve ser amnésia, né? Mas, muitas vezes, Deus vai nos entregar para meio que nos colocar no nosso lugar. Você já ouviu essa expressão? Se coloca no seu lugar? Tem hora que a gente precisa disso. Não, mas está longe de ser tudo isso. Você está longe de ser alguma coisa, e se você é alguma coisa, é porque Deus o fez assim. Então, não lembro qual teólogo que falou, que ele fala assim, se foi errado, fui eu, se foi certo, foi Deus. Se errou, fui eu que errei. Mas se tem alguma coisa que eu fiz corretamente, foi Deus quem fez através de mim. Então, Deus ele vai expor o dolo, né? Vocês lembram da pregação do dolo, largar o dolo, a corrupção do nosso próprio coração. O objetivo, eu amo assim, a linguagem da Assembleia. O objetivo é que sejam humilhados, animados, a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele, e que sejam mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Então, muitas vezes, vou tentar meus exemplos ruins. Então, muitas vezes, Deus vai deixar a gente cair de bicicleta na rua para que quando a gente estiver dirigindo uma moto super esportiva, a gente não caia. É melhor você levar um tombo de bicicleta, igual estava com o galego ontem, eu soltei ele do colo, aí às vezes ele se jogou, só que era asfalto. Aí começou a chorar, falei, não, ô moleque, não é nada assim não, levanta aí e vai lá, né? Aí ele foi chorar para a mãe, para ver se a mãe dava uma atenção. Aí a mãe falou assim, foi você, Helena? Eu falei, não, foi ele sozinho mesmo, né? Nem sangue estava saindo. Mas é melhor aquele tombo do que deixar ele sozinho cair na escada que estava mais para frente, em que ele capotaria e cairia na rua. Então, quando Deus faz isso na nossa vida, Ele está forjando em nós um caráter cristão
E às vezes ele nos deixa passar uma vergonha pequena para que a gente não passe uma vergonha muito grande depois. Tá entendendo? Tem uma passagem que eu gosto, que é quando Jesus fala para Satanás, para Pedro, né? Arreda Satanás. Pedro não estava possuído ali. Porque Pedro já era crente naquele momento, porque ele já tinha confessado Jesus Cristo como Senhor. Mas Pedro estava cedendo para umas ideias erradas. Parecia até a voz da serpente falando na cabeça dele, né? Mas vamos avançar aqui. Então pronto, vamos lá. Segundo Crônicas 32:31. Contudo, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem do prodígio que se dera naquela terra, Deus o quê? Para prová-lo e fazê-lo conhecer. Então, além da gente ter um coração desalinhado, nós temos um olho cego. A gente não consegue ver. Muitas vezes, a gente está tão calejado pelo pecado que muitas das vezes a gente não consegue nem enxergar o nosso próprio pecado. A gente não consegue enxergar de tal forma que se alguém chega para nós e fala assim, você está pecando em tal área. Você fala assim, eu? Eu nunca fiz isso. Eu, Leonardo? Jamais. Sou santo, meu pastor lá da Pedras Vivas. Esse negócio aí eu nem faço. Quantas vezes alguém não te confrontou com algum pecado e a tua primeira reação foi negar? Alguém aqui? É a tendência natural. Nós somos orgulhosos. A gente não gosta de estar errado, a gente não gosta de estar pecando, de estar a pecar. Não gosta dessas coisas. Ou não deveria gostar, né? Então pronto. Só que quando isso Deus desampara, e Ele mostra, em alguns momentos, para que a gente vai ter um insight. A gente vai ter assim, agora eu vejo. Agora eu vejo o quão ruim é meu coração. Né? Então esse parágrafo nos mostra que existem o quê? Vários motivos para que Deus nos deixe expostos ao sofrimento e ao nosso próprio pecado. Deus usa para humilhar. Ele, assim, o fez com Então, o orgulho tem a tendência de nos empurrar para uma postura que nos afasta de Deus. E aí, se Hebreus está certo, Hebreus 12, que Deus disciplina os seus filhos, se Ele te ama, você acha que Ele vai te deixar se perder? Ele não vai te abandonar. Ele vai atrás de você. Nem que for para gerar uma confusão na tua cabeça, para você entender que você precisa mais dele do que você imagina. Você depende mais de Deus do que você consegue ter ideia. Esse é o ponto. Então vamos lá. E aí depois do humilhado lá, vem animados a dependerem mais íntima e constantemente do apoio dele e que sejam mais vigilantes contra as futuras ocasiões de pecar, bem como para vários outros fins justos e santos. Aqui em Portugal tem aquele ditado, como que é? Gato escaldado. Tem? Essa é a ideia. Na linguagem de hoje, Confissão de Fé de Westminster na linguagem de hoje. É isso. Você vai cair, você vai ficar muito mais esperto. Você não quer cair pior, né? Então vamos ver lá, né? 2 Coríntios 12, 7-9, nosso amigo Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então essa ideia de quanto mais eu usufruo, mais eu experimento esse poder de Deus na minha vida. E aqui é coisa interessante, né? O que era esse espinho na carne de Paulo? O que será que era esse negócio que ele pede 3 vezes para tirar? E esse negócio devia atazanar tanto a vida de Paulo, que era o motivo dele não se orgulhar mais das coisas que ele tinha recebido. E existem diversas tentativas, diversas teorias. Eu já criei a minha, eu nunca li, então se eu nunca li deve estar errado.
Mas uma das teorias que eu acho que faz bastante sentido, essa não fui eu que pensei, é de que esse espinho na carne talvez fosse o pecado na vida de Paulo. Talvez, tá? Não estou falando que é. Então, quando você peca, você é lembrado de que você não é tudo isso. Você não importa. E veja, o porquê que alguém se orgulharia de receber a revelação se não foi ele que deu a revelação? A ele só foi dado ver. Ele não fez nada para ver. Ele foi levado a ver, foi apresentado a ele. Agora, pensa você se você não é assim. Quantas vezes nós não olhamos para os perdidos e olhamos com um ar de arrogância? Como se eles fossem nossos inimigos. Como se nós fôssemos melhores do que eles. E está errado. Existe um sentido de que a gente é melhor porque Cristo nos faz nova criatura, nova criação. Mas existe um sentido de que isso eu não fiz nada para isso. E eu deveria então desejar que ele passasse pelo mesmo que eu passo. Então, a gente tem a tendência, nós temos a tendência de acharmos que nós somos melhores do que de fato nós somos. Nós temos a tendência de nos ensoberbecer. Nós temos a tendência a sermos orgulhosos. E se Deus te ama, Ele vai dar um jeito de te manter no seu lugar. Ele vai dar um jeito de te manter quietinho no seu canto. E aqui eu vou mostrar um outro exemplo que Deus fez isso. Uai. Vamos lá, né? Tá querendo... Bom, vamos ver agora. Então lá Marcos 14, 66 a 72. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus, o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre. E o galo cantou. E a criada, vendo, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Como é chata, né? Mas ele outra vez negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, que também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem falais. E logo o galo cantou a segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra de que Jesus lhe dissera: Antes de que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Agora, o porquê que esse texto nos mostra que Deus está animando ou vai levar Pedro a uma postura de maior dependência e uma postura mais vigilante? O que Pedro tinha dito antes de acontecer isso? O que Pedro tinha dito para Jesus antes desse evento aí? Assim, ainda que todos, a humildade, agora da humildade, né? Ainda que todos te neguem, jamais, eu, Pedro, Cefas, jamais, jamais. Aí tomou, né? Aí Deus o colocou no lugar. Veremos lá, olha só, em João 21, de 15 a 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreias as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas.
Por que você acha que a confissão de Westminster está colocando... Ele fala aqui, ó, Marcos 14 com João 21. Por que vocês acham que esses dois textos estão ligados na confissão? Então, quase compensando. Então, para cada vez que Pedro negou, teve uma declaração de amor. Exato. Ele estava fazendo por Pedro muito mais do que Pedro estava conseguindo entender. A restauração com Cristo, ela é completa. Então, Jesus dá a Pedro a oportunidade de cada vez que Pedro negou, ele declarar o seu amor. E Pedro é tão limitado, eu gosto de Pedro, vocês sabem disso, que ele ainda ficou triste. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas com Jesus é assim, ele nos restaura nos mínimos detalhes, ele nos transforma nos mínimos detalhes. Depois dessa situação, quem foi Pedro? Pedro foi o líder dos apóstolos. Você vai ler a lista dos nomes, Pedro sempre é o primeiro, é Pedro quem pega a palavra, é Pedro quem exorta em Pentecostes o povo, que estava falando que os apóstolos, os discípulos de Jesus, estavam tudo embriagado, e é Pedro que na primeira pregação, isso aqui já é invenção minha, né? Para cada vez que ele negou na pregação, foi 1000 convertidos para cada vez que ele negou. Veja, 3.000. Podia ter falado assim, não, foi um monte de gente. Por que dá o número 3.000? Já que é para ser, né, mexer com números? Então nega 3 vezes, declara o amor 3 vezes. O meu sonho era isso, uma pregação minha, 3.000 pessoas. Isso é uma bênção, né? 3.000 pessoas convertidas. Mas esse é Pedro. É Pedro que se torna, então, o pilar da igreja primitiva. É ele quem vai à frente. É um homem completamente diferente. É um homem que estava tentando convencer a não ir para a cruz. É aquele que vai agora atrás. É aquele que suporta a perseguição. É ele que se enfia na confusão em Atos. Você vai ler lá Atos 4, 5. Ele sendo preso, açoitado e vibrando, feliz que estava sendo perseguido por conta do nome de Cristo. É isso que Cristo faz. Mas veja como Deus humilha Pedro numa situação muito fechada, num círculo de pessoas muito pequeno, e que ele exalta depois, num certo sentido, Pedro diante de uma multidão. Deus humilha Pedro no meio de algumas pessoas ao lado de uma fogueira. Mas ele coloca Pedro em destaque no meio da pregação no Pentecostes. E depois na vida da igreja. Então, nunca desperdice as lições que você pode tirar do seu pecado. Nunca desperdice a maneira como Deus pode trabalhar na sua vida quando Ele te humilha, quando Ele te faz sofrer, quando Ele te coloca numa situação difícil. Nunca desperdice esses sofrimentos, porque Deus vai usar na sua vida as marcas que ficaram na sua alma. Aquilo que você passou, aquilo que você sofreu, aquilo que você sofrerá, redundará em glória a Ele. Você será usado por Deus através dessas realidades. Então acho que hoje, diga Pedro. Nosso pecado, Deus pontualmente, ele também pode se aplicar a uma pessoa por um determinado tempo, seja sobre o domínio do pecado. Outra palavra, piada, a pessoa que por um tempo, pecado pontual, assume viver uma vida de pecado, também justifica isso? Explica, né? Justifica só Jesus, isso aí explica. Mas essa é a ideia, né? Então, de que... Vamos voltar aqui. A gente teve essa aula fora de ordem. É uma aula lá para frente que é a certeza da salvação.
É possível perder a salvação? Gostei. Então, Jesus Cristo, se a gente pegar em João 10, Jesus Cristo fala, aqueles que o Pai me deu são mais importantes do que tudo, estão na minha mão, os lançarei fora. Aí depois fala assim, então, o que o Pai me deu, então está na mão do Pai. Então aqui, nós estamos fechados na mão dos dois. Quem que mexe com eles? Ninguém aguenta. Todo poderoso, ninguém mexe. Então salvação não se perde. E ela não se perde porque ela foi conquistada por aquele que é perfeito. Se fosse possível perder a salvação, a obra de Jesus não seria eficaz. Primeira coisa. Aí também não era digno de ser um salvador, né? Mas se a salvação não se perde, então quando a gente pensa no desviado, esse parágrafo se encaixa. Ele se encaixa porque Deus vai trabalhar na vida dessa pessoa se ele foi salvo. Agora, como que a gente sabe quem foi salvo? Né? Meu pastor lá no Brasil, ele tem um pedido para Deus que nunca foi atendido. Ele queria o livro dos eleitos. Porque daí ele era atrás dos eleitos. Vou pregar para os eleitos, quem não foi eleito já sai da minha igreja, vai atazanar outro, tal, não sei o quê. Mas a gente não sabe quem são. Mas que Deus vai trabalhar nesse processo, vai. E quando você vê a pessoa que cresceu na igreja, ela se desvia, e quando ela volta diferente. Então tem um amigo meu que foi assim. Hoje é missionário na Espanha. Cara, esse cara ficou... Eu fui conhecendo o retorno dele para a igreja, e ele ainda retornou mais ou menos. Ele casou em julgo desigual. Deus converte a esposa, aí que o cara começa a tomar vergonha na cara. E Deus transforma a vida dele de um jeito que eu fico constrangido de ficar perto dele, tão crente que ele é. Então assim, Deus faz isso. E eu entendo que aquele parágrafo se aplica. Deus entrega essa pessoa. Ah, você acha que você não precisa de mim? Você acha que você é jovem, você sabe o que fazer, você é adolescente esperto? Então toma. Toma aí. Vai lá. Vai viver. Vai sofrer. Vai ficar cheio de marca. E depois você vai usufruir da minha graça. Depois você vai ver o como é importante viver agarrado comigo. Mas faz sentido. Mas explica, não justifica. Deus usa o próprio meio de ajudar. No eleito, sim. Hebreus fala. Foi teu filho. Isso, Hebreus 12. Nesse caso, estaria o castigo não seja só estar entregue ao pecado, mas outras coisas ruins. Minha pergunta é, até que ponto cabe a nós ficar tentando pegar os pontos tal coisa ruim? Ah, cometi um pecado, quebrou o carro, por causa disso. Deus parece não... A gente não Tá. mistério, né? Por isso que eu gosto de Deuteronômio 29, 29. Quem pode abrir e ler para mim? É os nossos filhos. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ler muita coisa que a gente não tem acesso ao script da vida, né? Então, tem um vídeo, vídeo é muito bom, né? Tem um vídeo lá, a menina tá com o pai, o carro do pai quebra, e aí o pai começa, porque Satanás tá tentando derrubar aqui, não sei o quê. Para com isso, pai, só tava sem manutenção mesmo e tal, sabe? Então, se a gente começar a tentar ler muita coisa no que está acontecendo, a gente pode correr nesse risco de fazer leitura errada, porque para nós não foi revelado. Agora, o que com certeza a gente pode saber é a dor que aquilo gera deveria me levar a algum lugar. Então, por exemplo, a dor da queda deveria me levar para mais perto de Deus. A dor do sofrimento deveria me levar para mais perto de Deus. Então, o que parece ser um padrão na vida do cristão é que o sofrimento nos empurra para próximo de Deus. É como se fosse Deus nos puxando. E a disciplina vai ser nesse sentido.
Agora, como isso acontece na vida real vai depender de cada um. E esse é aquele ponto de que o nosso coração, Deus conhece o nosso coração melhor do que nós mesmos. E Ele sabe como trabalhar em nós e como apertar os botões para que nos leve para o lugar correto. Então eu não sou muito fã de ficar tentando ler o motivo, porque muitas vezes a gente faz coisa errada e a gente está vivendo bem. Tanto é que tem um salmo, eu não lembro se é Salmo 73 ou 74, é um salmo de Asaf, que ele está com inveja do ímpio. 73, não é? Ele fala assim, o ímpio está prosperando, o bichão está comendo lá, tá gordo que a gordura chega a saltar do olho, o bicho está comendo, que é uma maravilha. Ele não tem problema na vida dele, a saúde dele está bem. Aí Asaf, esse salmo é muito legal, porque aí Asaf fala assim, até que eu cheguei nos teus atos, até que cheguei na tua casa e me deparei com o fim deles. Então, quando Asaf tem a perspectiva dele de vida ajustada, no sentido de que ele entende de que existe um Deus no controle e que o mais importante do que nossa vida aqui é o nosso destino, a circunstância da nossa vida aqui é o nosso destino, você vai olhar pessoas sendo, humanamente falando, bem-sucedidas e espiritualmente falando, completamente condenadas. Então, mais do que ficar tentando ler, porque você pode ser, Deus derramar a graça na sua vida, você faz uma baita de uma burrada e ainda assim Deus te abençoa. Porque não é aquela hora que é para Ele te mandar o sofrimento. E vai ter hora que você vai estar fazendo a coisa certa e você vai estar sofrendo. Então a gente não mede o que é certo e o que é errado, ou a consequência daquilo, pela consequência somente. A gente vai medir pelo princípio. Igual eu falei para o conselho aqui. Nós vamos fazer as coisas por princípio na igreja. Princípio bíblico. Por quê? Porque se a gente fizer por princípio bíblico e o povo sair, nós estamos tranquilos. Se a gente fizer por princípio bíblico e o povo chegar, nós estamos tranquilos. Que em ambos os casos, a culpa não é nossa. A gente está fazendo aquilo que Deus está mandando fazer. Então quem vai trazer o resultado é Deus. Então nem sempre quando uma igreja cresce, é resultado da bênção de Deus. E nem sempre quando a igreja diminui, é resultado da maldição de Deus. Ou Deus pesando a mão na igreja. Muitas vezes quando a igreja diminui, é Deus purificando a igreja. Se Calvino está certo, e eu entendo que ele está, quando ele fala que o pastor tem que ter duas vozes, uma para apacentar a ovelha e a outra para espantar o lobo, muitas vezes quando a igreja diminui, é lobo saindo. É o que é. Se a igreja for fiel às Sagradas Escrituras, isso vai acontecer. Então, se a gente ficar fazendo, e quem olha, muitas vezes para uma perspectiva desse sentido, é muito mais uma percepção materialista, né? E Deus não funciona assim. Deus ele vai mexendo no fundo do nosso coração. E, por exemplo, falar de coisas pessoais, né? Um dos grandes pecados que eu tinha assim na minha vida era a ambição. Eu tinha um amor ao dinheiro, uma coisa inexplicável. Inexplicável. O meu objetivo de vida era ter tudo aquilo que eu fui privado de ter na minha infância, por exemplo. Então eu queria ser milionário, eu queria ter tudo, queria comprar tudo que eu quisesse sem precisar ficar pensando. Então, por conta disso, com 12 anos de idade, eu resolvi qual que seria a minha profissão. Eu seria de TI. Eu seria de TI porque eu queria ser milionário. Imagina, se vocês estão ganhando dinheiro hoje, imagina na minha época como que não era, porque a gente era mais inovador. Hoje já tem muito TI, mas na minha época ainda dava mais dinheiro, eu acho. E eu persegui isso com todas as minhas forças. Então eu estava na igreja, eu era diácono, eleito, eu era professor na EBD, bem casado, não era um bom marido. E meu objetivo era ser milionário. Minha carreira não era uma carreira meteórica, mas era uma carreira muito promissora. Todas as vezes que eu fui pedir demissão, graças a Deus eu nunca fui demitido, mas todas as vezes que eu fui pedir demissão, os caras não queriam que eu saísse. Eu assim, eu tenho planos para você aqui. Era sempre assim. E agora tinha um fator, eu nunca estava satisfeito.
Teve um ano numa empresa, na consultoria que eu trabalhei, eu fui o maior aumento salarial proporcional da empresa no ano. Para mim era a mesma coisa que nada, porque eu ganhava pouco. Aí eu mudei para o banco, com menos de um ano ganhei prêmio de performance, Deus foi dando, e aquilo não me trazia satisfação. Chegou uma época que eu ganhava mais do que superior, a pessoa que estava tentando me contratar, eu ganhava mais do que a pessoa dentro do banco. E eu não era feliz. Mas Deus me entregou a isso, e Ele me deu coisas, Ele me deu oportunidades, Ele me deixou experimentar quase que o fundo do poço de insatisfação. Se eu fosse ouvir o povo hoje, os caras iam falar que eu estava com depressão crônica, sei lá o quê. Eu acordava, eu perdia a hora, chegava no trabalho meio-dia. E Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma que no dia que Ele me chamou para o ministério, eu tinha plena convicção que não tinha mais nada na face da terra que eu deveria fazer a não ser isso. Eu tinha plena convicção, assim, é isso, eu queria pedir demissão no dia seguinte. Então Deus, Ele trabalha no nosso coração e todo mundo ao redor olhava o Léo e falava, meu, o Léo tá bombando. O Léo, cara, tá crescendo, para onde ele vai dar certo. Eu infeliz, salvo, envolvido na vida da igreja, infeliz, destruindo meu casamento durante muito tempo. Aí, como diria Paulo, mais Deus. Aí Deus veio. Então, a maneira como Ele trabalha no nosso coração é muito mais profunda do que uma mera tentativa nossa de olhar e falar assim, será que meu carro quebrou porque eu não dei o dízimo? Talvez. Será que... Aí você tem que fazer igual, tem um pastor que é muito engraçado lá, o pastor Jeremias, da 8ª de Belo Horizonte. Ele fala assim, não, porque Satanás mandou alguém bater no meu carro lá. Tá achando que vai tirar dinheiro de mim. O concerto ficou 1.500, deu 3.000 de oferta na igreja para esfregar na cabeça do Satanás que ele não arranca dinheiro meu. Cara engraçado. Recomendo, sugestão, tá? Quiser, brincadeira. Mas o ponto é de que Deus sabe como a gente funciona. O Deus sabe como eu sou difícil de largar o osso. É difícil de eu desistir de alguma coisa. Eu sou um cara muito insistente, muito perseverante. As más línguas diriam que eu sou muito teimoso. Mas é má língua isso aí. Sou um cara perseverante. Sou um cara obstinado, obcecado para fazer as coisas acontecerem. E Deus, quando eu olho para trás, eu falo assim, Deus sabia que se eu não tivesse convicção de que a outra vida não me traria felicidade real, de que eu não estaria tão enfiado na vida como eu estou hoje. Né? Igual eu falei para você, estou trabalhando aí na média de 12 a 16 horas por dia e está tranquilo, estou feliz. Estou feliz. Isso me dá senso de realização. Eu vejo a maneira como Deus tem trabalhado na igreja e a maneira como Ele tem trabalhado na vida das pessoas. Então, mais do que olhar só o que acontece na vida material, a nossa perspectiva é o que Deus está fazendo na esfera espiritual. Aí eu prefiro pensar o seguinte, o que Deus quer que eu aprenda com essa situação? Porque se eu fico tentando fazer a conexão, é diferente do tipo assim, o cara adulterou, agora a mulher tá brava com ele. Aí você sabe que é o resultado. Né? Aí tá na cara. Agora, mais do que pensar nisso, é pensar assim, o que Deus está querendo trabalhar no meu coração através das circunstâncias? O que Deus tem para mim nisso? O que Ele quer que eu seja mais parecido com Cristo nessa situação? Me parece que quando a gente faz isso, o nosso foco começa a ser ajustado para uma perspectiva mais bíblica. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, são chamados segundo o seu propósito, de que maneira isso está cooperando para o meu bem? De que maneira um acidente automotivo, o meu carro quebrar, minha conta ser clonada, como que isso está cooperando para a conformação da imagem do Filho em mim? Ou como que o fato de Deus não me ter dado um filho em 16 anos que a gente tenta
está cooperando para eu ser conformado à imagem do Filho? O que Deus está fazendo no seu casamento, na sua vida, no seu trabalho, nos seus estudos? O que Deus está querendo conformar na sua vida? Qual que é o propósito dele nisso? Então, eu creio que a gente tem que pensar muito mais dessa forma do que tentar fazer as conexões por trás ali da, como diria Estênio Marcius, né? A tapeçaria ali por trás, né? Nós temos que ver o que Deus quer fazer conosco. E sonhar grande. Porque o que ele tem para nós é a igualdade do Filho. Né? Então, vamos encerrar com essa. O pessoal do grupo de cântico. Hã? Às vezes, quando a gente olha para o livro dos Salmos, por exemplo, você vê que tem momentos que é legítimo você perguntar por quê, né? Você pensar Jó, você vê o pessoal sofrendo, tem hora que, não, o porquê pode acontecer. Só que às vezes você não vai ter resposta. Também tem hora que é isso, você faz pergunta que você não vai ter resposta. E é normal. Mas a ideia da oração é você poder derramar o seu coração diante dele. E às vezes o que você tem no seu coração é, por que eu? Né? Como já foi meu coração, por que eu não tenho filho e pessoas que querem assassinar crianças têm? Eu já perguntei isso. É por que eu tenho filho e a menina de 12 anos na comunidade, numa favela no Brasil, engravida? Eu já fiz essa pergunta. Por quê? Eu não sei, até hoje eu não tenho a resposta. Agora eu sei que o meu coração descansa de que eu busquei fazer e busco fazer o que ele quer que eu faça nessa área e de que ele, na sua soberania, não me dá. E tá tranquilo, meu. Sou feliz de ser tiozão dos meninos que Deus põe à minha volta. Né? Os cabeçudinhos e tal, os lombriguentos. Sou feliz demais com isso. Então, você pode fazer o porquê, talvez você nunca tenha resposta. E talvez nem na eternidade. Né? Por quê? Porque a relação é o contrário, né? Deus tem que prestar conta para mim, eu que tenho que prestar conta para ele. A relação profissional é diferente, a relação hierárquica é o contrário, né? Mas a gente pode chegar a ele e falar, Deus, por que eu? Por que eu sou tão infeliz? Por que minha vida é tão miserável? Pode ser. Mas Deus tem o poder de transformar todas as circunstâncias, e mais importante do que mudar as circunstâncias, ele tem o poder para mudar o nosso coração. Vou terminar com essa, senão o grupo de cânticos fica bravo comigo. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado pela sua palavra, que traz tanto conforto ao nosso coração e nos desafia tanto. Dá-nos sabedoria e humildade para que nos submetamos à tua palavra e possamos descansar num Deus soberano, justo, sábio, amoroso, gracioso, de que o Senhor, em sua providência, tem cuidado de nós. Dá-nos um coração que se submete e entende a limitação da nossa compreensão, mas que em tudo dá glórias e se alegra com aquilo que o Senhor tem feito. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então pronto, pequeno almoço, daqui a pouco estamos juntos.